mais um episódio da cultura do empreendedorismo feminino no Pura Clarice, projeto voltado para mulheres empreendedoras que eu estou tendo o prazer de apresentar. E hoje o nosso ramo é um pouco diferente, é sobre salões de beleza feminino. E lembrando que o primeiro salão de beleza foi lá no século XX, onde eles ainda eram masculinos. Os homens se reuniam para cortar seus cabelos, apenas cortar e conversar. E depois foi se passando os tempos, mais para frente, em 1635, por volta dessa época, foi quando teve o primeiro salão feminino em Paris. E claro que pensando nesse ramo, eu não poderia trazer ninguém menos que a Clécia, né? Essa pessoa referência na nossa cidade. Oi, gente, é um prazer, Clara, estar aqui. Obrigada pela oportunidade mais uma vez no seu podcast. Meu nome é Aclécia, para quem não me conhece, sou cabeleireira e hoje eu venho contribuir um pouquinho da minha história e falar um pouquinho como foi toda a trajetória. E incentivar tantas mulheres que vão assistir, né? Com certeza. E que gostam de se cuidar, porque eu acho que o salão ele vai além de só cuidar de outras pessoas. A gente precisa ter esse autocuidado em casa também, né? Com certeza, né? E eu acho que isso é um propósito, não é apenas, né, um ato de beleza, é um propósito, é resgatar almas, autoestima, né? A gente sabe bem o que é isso. Com certeza. E é como você sempre fala, o cabelo, ele muda vidas, não tem como. A gente sempre quer estar mais empoderada. Com certeza, e o cabelo é uma das ferramentas que empodera a mulher. Ele nos deixa segura, capaz de enfrentar o mundo e todas as situações que vêm pela nossa frente. Realmente. E você, Aclésia, sempre teve esse amor pelo empreendedorismo, sempre quis empreender? Então, na verdade, eu comecei na minha profissão um pouco por acaso, né? No início, eu não tinha nenhuma expectativa de começar a trabalhar. Na época, eu tinha um problema de saúde, então eu não tinha expectativa e nem imaginaria que eu estaria aqui hoje, que cheguei até onde cheguei. Né? Para quem não sabe, eu tive um problema de saúde, eu era epilética, e onde eu dava muitas crises epiléticas, 5 crises por dia. Então, às vezes, eu passava uma semana sem andar, eu não conseguiria segurar um copo. E hoje eu trabalho justamente usando Com as as minhas mãos. mãos. Porque Deus faz isso, né? Ele faz o improvável ser provável na vida das pessoas. E foi isso que ele fez comigo. Então, quando eu conheci uma pessoa que ela enxergou em mim algo que eu não enxergava, que era a capacidade de chegar até aqui, de abrir meu próprio salão e me incentivou a estudar, que foi outra profissional que inclusive é daqui da cidade, né? Ela me incentivou e eu, naquele momento, eu vi uma luz, né? Eu vi uma chance de pelo menos eu ter uma terapia e tirar o foco daquela doença que roubava tudo de mim. Então eu comecei a ver realmente que eu podia chegar lá. E busquei conhecimento, montei o meu primeiro salão, né? Eu confesso a você que no início eu não imaginava que eu ia sobreviver disso, que eu ia ter realmente uma fonte de renda, ia poder também dar emprego a outras pessoas, gerar renda para a cidade e contribuir com tantas mulheres. Sim. Mas Deus, ele foi muito bom comigo. E ele enviou muitos anjos na minha trajetória, né? E aí eu sempre sou uma pessoa que eu tento entregar o melhor de mim para o próximo. Eu acredito que o amor, ele muda as coisas. Então, eu coloquei sempre muito amor na minha profissão. Você sabe, você frequenta o meu espaço, você sabe o quanto eu sou acolhedora e acolho as pessoas e sou verdadeira com elas. Sim. Então, isso mudou a minha vida e hoje eu estou aqui. E eu acho que todo empreendedor, ele deve pensar por esse lado, ele deve ter amor. Quando você coloca amor e faz as coisas certas, o universo ele vai contribuir. E você vai receber de volta, com certeza, né? Tudo que você dá, você recebe de volta. Com certeza. É inquestionável. Então, para você ver, né? O salão, as pessoas, a autoestima das mulheres mudou a sua vida. Mudou. Você conseguiu criar uma expectativa de vida onde você, infelizmente, tinha esse problema e não via outra saída, né? Não via. Inclusive, chegou um momento da minha vida que
Eu achava realmente que eu ia morrer. Sabe quando você sente que você está ficando fraca, que não consegue mais lutar, não tem mais forças? Porque eu dava tantas crises e aí afetou um sistema nervoso no meu cérebro. E mesmo quando eu não dava crises, mas eu dava espasmos, onde eu não segurava as coisas, eu não conseguia ficar em pé. Então, realmente, era uma situação que eu estava vegetando naquela época. Eu era muito jovem, né? Eu tenho 21 anos de profissão, então eu era muito jovem, tinha 2 filhos, né? Já tinha Cleciane e Pedro, né? Já tinha 2 filhos, meus 2 filhos, né? E eu não via realmente expectativa jamais de mudança, tanto da questão da saúde, né, quanto a questão de trabalho, porque na época eu tive que sair do colégio, Ah, né? você trabalhava antes do salão? Não, nunca trabalhei. Ah, Eu tive que sair da da escola, escola, porque meu eu Deus, casei muito jovem, né? Então eu tive que sair da escola por conta das crises, né? E quando eu engravidei, eu tinha crise na gravidez. Quando meus filhos eram crianças, eu não conseguia colocar no colo, não conseguia amamentar, né? Então foi uma época muito difícil. Quando eu comecei no salão, né, eu vi que eu podia mudar aquela situação e o salão me ajudou muito. O contato com as mulheres, sabe? Ver aquelas mulheres sendo transformadas ali, transformou também a minha vida e me fez cada vez mais querer buscar e entregar mais. Eu acho que por isso que eu sou tão fiel a cada mulher que entra lá no meu salão. Eu sou tão fiel porque elas são anjos que Deus enviou para me resgatar. É muito realmente. além de uma cliente. Elas se tornam pessoas praticamente da sua família, né? Com E eu acho que certeza. isso é um defeito e uma qualidade sua, pelo que eu te conheço. Inclusive, é um incentivo para quem está iniciando também, né? É, Você se entrega muito. E eu acho que essa entrega sua mostra muito mais quem é você. Muita gente atualmente tem medo, né? Dessa entrega às clientes, isso, de de fidelizá-las, de fidelizar. conhecê-las. E eu acredito que esse é o seu diferencial. Eu creio que sim. Eu tenho clientes da época que eu comecei que estão comigo até hoje, que realmente hoje elas são minhas amigas, né? Não são apenas clientes. E os empreendedores que têm medo de fidelizar, principalmente no meu ramo, né? Hoje é um ramo que cresce muito, né? As pessoas têm medo de fidelizar, mas eu acho que isso é o que me fez chegar até aqui. Sim. Foi esse Porque diferencial. essa é você. E essa sou eu. E eu acho que o empreendedorismo feminino é isso, é você se mostrar o tempo todo, você realmente tá ali para apoiar outras mulheres, né? Com certeza, tudo que eu faço lá no salão, né, como empreendedora, por trás sou eu, tudo sou eu, todas as ideias são minhas, tudo tem a minha essência. Se não tiver, eu não faço. Então, eu acho que tem dado muito certo, deu muito Sim. certo isso. Não é à toa que você chegou aonde chegou e quer chegar muito mais, Com né? certeza. Você pensa em expandir ainda mais o seu salão? Na verdade, Clara, eu penso muito, às vezes, em mudar daqui da cidade. Sim. Sabe? Em ampliar o salão, mas em uma capital, entendeu? Eu já pensei muito e penso. Mas tem muitas coisas que me prendem aqui. Uma delas são as minhas clientes, né? Porque lá eu vou ter que começar de novo, né? Eu já recebi convites para ir trabalhar lá em alguns salões, para começar, pelo menos atendendo. Só que as clientes aqui, eu tenho um vínculo tão grande com as minhas clientes que eu me empreendo e é uma coisa que a gente precisa estudar muito, né? Porque o mercado hoje é muito difícil. Se Sim, manter no mercado é difícil. Você realmente. empreender hoje é muito difícil, principalmente nós mulheres que enfrentamos tantos preconceitos, enfrentamos tantos desafios. Nós não somos apenas empreendedoras, nós somos mãe, esposa, né? Nós somos mulheres vaidosas que precisam se cuidar, né? A gente somos amiga, somos filha, né? E a gente consegue administrar. A mulher, eu acho a mulher o ser humano incrível.
Não desmerecendo os homens, né? Mas a mulher, ela tem um papel, assim, que ela consegue desenvolver vários papéis em Ao um mesmo só momento, tempo. ao mesmo tempo. Então, eu tiro o chapéu para todas as mulheres, todas as empreendedoras, mulheres que começam do zero, assim como eu comecei, do zero e conseguem voar, conseguem transformar a vida da sua família, conseguem Sim. realizar sonhos, né? Quando a gente abre uma empresa, não é apenas uma empresa, é um sonho que está ali. E quando uma empresa fecha, eu fico muito triste, porque não é apenas uma empresa que fechou. São São famílias que perdem seus famílias, são empregos. sonhos, né? Frustrações para essas pessoas. Então, a gente, para se manter no mercado, quem é empreendedor sabe que é difícil. É, realmente. E a gente enfrenta tantos obstáculos, como você frisou, principalmente nós mulheres. E eu queria que você falasse um pouco dos desafios que você enfrentou durante a sua trajetória como mulher, dos obstáculos, dos preconceitos. Exatamente. Na época que eu comecei, né, o nosso estado, por ser um estado pequeno, o desafio maior foi especializações, né? Ter que sair a buscar fora especializações, porque aqui, naquela época, era tudo muito mais difícil. Hoje não, né? Hoje a gente tem acesso a muita informação, Sim. mas naquela época foi um dos desafios. Uma menina que não conhecia nada, sair para estudar, para buscar e trazer todo esse conhecimento, porque foi uma das coisas que virou a chave na minha vida. Foi o conhecimento, foi ele também que me trouxe até aqui, claro, né? Sem ele, jamais eu teria a cartela de cliente que eu tenho hoje e a segurança que eu tenho hoje quando a cliente senta na minha cadeira e entregaria um resultado que eu entrego, né? Então, para todos os empreendedores, quem está começando no meu ramo, é um conselho que eu dou: não perca tempo, comece o quanto antes. Eu acho que se naquela época eu tivesse acesso ao que eu tenho hoje de informação, eu acho que talvez hoje eu já teria dominado o Brasil. Sim, realmente. Mas eu acredito que todas essas informações que você adquiriu hoje fazem ser você, né? Você mesma. Talvez se você tivesse todas essas informações, você não seria a Clécia de hoje. Porque hoje eu tenho outra cabeça, outra experiência, né? Claro. Sim. Você começou o salão por quantos anos? Eu comecei o salão com 22 anos. Já era Salão Beauty Eclésia Nascimento? Não. Na verdade, eu comecei o meu salão, só tinha uma cadeira, né? Tinha 2 colunas de gesso com vidro em cima, o espelho, e tinha um lavatório. Eu comprei um lavatório, e tinha alguns produtos, né? Quando eu comecei a me especializar, eu não tinha nenhum dinheiro, nada, né? Eu não tinha nada. Então, eu comprei tudo parcelado, né? Para ir trabalhando e pagando com a ajuda do meu esposo. Ele comprou a cadeira para mim, o lavatório para mim, e eu fui trabalhando e fui comprando produtos. Tive pessoas que deixou produtos no meu salão para mim trabalhar e Clientes. pagar depois. Não, distribuidores Sim, que me ajudaram, que né? confiaram Que em confiaram você. em mim, né? E isso foi de suma importância. E aí eu fui treinando, fui buscando, fui aumentando a minha clientela, sempre me doando muito. E quando a gente faz a coisa de forma certa e entrega os resultados, né? A minha maior propaganda, porque naquela época não tinha rede social, era o boca a boca, que eu acho que é uma também das melhores propagandas. Sim, com Era certeza. a cliente chegar e dizer: ai, vai para ela que ela é maravilhosa, vai para ela. Eu também sempre tive um perfil de gostar de cuidar do cabelo do meu cliente. Eu, eu não sou aquele profissional que só faz química. Eu sempre penso a longo prazo. Eu tenho um cuidado maior. E isso Realmente. também me ajudou muito. Desde o início eu tive esse olhar. Você não queria só lucrar, né? Você Não, queria que realmente saíssem do seu salão cabelos saudáveis e que isso. voltassem outras vezes. Voltasse, mas também eu sempre pensei em que a cliente, quando ela estiver em casa,
que eu não estiver presente, ela possa ter um cabelo que ela possa manusear, que ela possa, que seja um cabelo mais prático, que ela não fique dependente também só de mim, né? Isso é muito bom, tanto para o cliente quanto para o salão também, porque às vezes o profissional, ele quer só lucrar, né? Mas quando você vai colocando tanta química no cabelo do cliente, você fica sem campo de trabalho, porque ao mesmo tempo você está danificando aquele cabelo. E aí aquela cliente, uma hora, ela vai ver que está gastando e não está tendo resultado. E ela vai ficar frustrada. E eu nunca quis isso, não é o meu perfil. Eu gosto que as clientes, elas tenham experiências diferentes, sabe? Elas sejam livres. E elas fiquem presas a mim pelo que eu sou. Não apenas pelo meu trabalho, por ficar dependente. O meu cabelo só vai ficar bonito se eu for lá no salão. Sim. Não, você é uma prova viva, né? Com certeza. Você gravou todos esses podcasts aqui e não teve tempo de ir no salão. Realmente. Eu fiz agora um penteado no seu cabelo. Foi. Né? E o seu cabelo tá incrível, parece que você foi no salão. Realmente. Então, isso é uma liberdade. Todos os dias, né? Esses 3 dias. E eu que me fui virando, realmente. Já tô aqui fazendo minha propaganda. Tem que ter, né? A propaganda é a alma do negócio. Então, quando você começou, você tinha 22 anos, né? 22 anos. 22. E naquela época tinha nome de salão, não tinha? Ou só as pessoas que te conheciam como a Clécia? Não tinha, só como a Clécia. E era na sua casa mesmo? Na minha própria casa. Primeiro eu comecei fazendo da família, porque a família é a primeira cobaia, né? Eu acho que de toda cabeleireira. Comecei fazendo na família e aí depois... Você começou com o quê? Penteados, escova, prancha? Por incrível que pareça, eu já comecei. Quando eu abri o salão, eu já fazia blusas. Porque eu sempre me identifiquei muito. Por isso que eu ganho prêmio em destaque em Loiro aqui na cidade, né? Eu acho que é algo que veio como um presente na minha vida. E aí, mesmo quando eu abri o primeiro salão, eu já me especializei bastante. E aí comecei já trabalhando com mechas. Na época não tinha selagens, né? Não tinha esses alisamentos que tem hoje, era relaxamento. Também fazia relaxamento, escova e cortes básicos, né? Porque eu não tinha me especializado ainda na época, mas já fazia. Tratamentos, mas tudo ainda básico, né? Porque as mechas, quando eu aprendi, era totalmente diferente de como a gente trabalha hoje, né? Então, era tudo diferente, era tudo mais básico. Hoje não, hoje a gente estuda a colorimetria, a gente estuda as cores, a gente cria as cores, é diferente daquela época. E você foi evoluindo gradativamente, né? Se a gente pegar um cabelo de anos atrás que você fez e um atual, a gente vê uma diferença gritante, né? Com certeza. E isso é maravilhoso, porque a gente vê a nossa evolução. Evoluir é maravilhoso, né? A gente vê que a gente criou uma meta, traçou uma meta e conseguiu chegar até lá, né? E você ser reconhecido é maravilhoso. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de elogiar o próximo, de falar que a pessoa é boa, né? Mas, graças a Deus, as pessoas falam muito isso para mim. Eu acho que eu plantei isso e agora eu colho, né? Graças a Deus. Sim, e é uma profissional conhecida tanto pelo boca a boca, como também no marketing, né? Temos a blog e a Clécia que vive aparecendo no Instagram. Como foi isso? Então, né? O Instagram apareceu na minha vida. A minha filha foi a minha primeira incentivadora. Na época, a gente usava mais o Facebook, né? E aí ela, mãe, a senhora precisa fazer um. Mas eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, eu gosto de conversar, não tenho vergonha das câmeras, eu não tenho. Eu acho que se na minha época tivesse Instagram, talvez eu seria sua concorrente, seria blogueira. Eu ia amar. Seríamos colegas de trabalho e amigas, que já somos. Já somos, né? Então, e aí... Eu nunca tive vergonha das câmeras, sempre falei, né? E a minha filha me incentivando, mãe, a senhora precisa, porque agora... Tudo mudou. Sim. E ela fez o meu Instagram. Eu não sabia nada, não sabia mexer. Ela que me ensinava tudo, mas eu aprendo rápido, né? Eu tenho essa dádiva. Exatamente. E hoje, por mais que às vezes as pessoas me rotulam blogueira,
Eu não sou blogueira, gostaria até de ser, né? Claro. Mas eu sou blogueira da minha própria marca, né? Eu vi um mercado muito bom, porque quando eu comecei a postar, pessoas de outras cidades começaram a me procurar, eu comecei a vender produtos, eu comecei a ganhar dinheiro. Então, eu vi ali uma oportunidade de crescimento muito grande. E você nunca se prendeu, né? Você Nunca. sempre quer crescer. Nunca. E expandir. Foi um desafio, porque no início realmente, né? Você trabalha com isso, você sabe, quando a gente começa, você é jovem. Então, para você, eu creio que tenha sido até mais fácil. Mas para mim foi muito mais difícil começar a aparecer, né, as críticas, porque as críticas vêm, as pessoas julgam demais, né? Sim. Mas eu nunca fui de me importar com críticas, sabe? Eu sou uma pessoa muito bem resolvida. E quando eu faço algo, eu não quero saber se as pessoas vão gostar, eu não quero magoar as pessoas. Mas se tá fazendo bem para mim e eu tô vendo que tá dando certo, eu vou em frente. Sim, realmente. Você é bem empoderada e a gente percebe nos seus vídeos, né? Marqueteira, gosta de produzir conteúdo. E para você foi um desafio, com certeza, no começo, mas hoje em dia você não tem dificuldade. Não, às vezes a gente grava um vídeo, né? Claro, mais de uma vez aqui a maravilhosa ali presente sabe que é quem faz meus vídeos. Ana. A gente trava um pouquinho, né? Mas quando eu estou sozinha, eu gravo melhor. Porque às vezes a gente fica travada pelas pessoas que estão em volta. Mas eu gravo perfeitamente sozinha. Principalmente, é o que eu te falei, eu tenho segurança do que eu falo quando eu falo no Instagram. E principalmente eu sei que as pessoas param para me ouvir, porque elas me dizem, sabe? E elas me mandam mensagem, elas tiram dúvidas. E eu consigo ajudar e consigo também chegar até a dor do meu cliente e ajudar ele através da internet. Então, é uma ferramenta que todo empreendedor tem que explorar o máximo, porque você fideliza clientes, né? Eu já consegui clientes de São Paulo através da rede social. Eu já vendi para tantos lugares através da rede social. Se eu não tivesse me jogado, eu não ia alcançar essas pessoas. Esses clientes. Não. Eu estaria deixando de ganhar dinheiro, né? E também de ajudar o meu cliente, porque o dinheiro é consequência, né? Quando eu comecei no digital, a minha intenção também era ajudar mais mulheres. E esse tem sido o meu papel, é a minha missão. Realmente, você sempre... Por isso a fidelização, né? O cliente sempre volta. Mas eu acredito que também, além dos clientes fidelizados, você já teve algum problema com algum cliente? Ah, com certeza, ninguém é perfeito, né? Nem Deus agradou todo mundo. Mas eu sou uma profissional muito aberta. Se o cliente acontece de você fazer algo e o cliente esperar uma coisa e vir outra, né? Mas eu sou muito aberta para o cliente chegar, conversar comigo. Mas eu sei o que fazer. Esse é o diferencial do profissional. É você até errar, mas você saber consertar e corrigir o seu erro e mostrar para aquele cliente, né, que você é capaz. Errar, todo mundo erra. Realmente. Ninguém é perfeito. A gente tenta sempre dar o melhor, né? E não errar. Principalmente na minha profissão. Porque a gente lida com a autoestima. Isso, a gente lida com os cabelos das mulheres, né? Uma mulher com um cabelo bonito, ela realmente domina o mundo. Mas com um cabelo em corte químico, com um cabelo danificado, essa mulher, ela não tem força. Ela fica deprimida, ela fica depressiva. E isso afeta todas as áreas da vida dela. Sim, eu acredito que você já atendeu clientes que estiveram em um dia muito bom e em um dia péssimo. Com certeza. Hoje, né, depois da pandemia, a gente atende muitas clientes depressivas, né, que vai no salão em busca de resgatar e de se sentir viva novamente. Então, se você não tiver cuidado nesse momento para lidar com esse cliente e você entregar um resultado que ele não espera, você pode acabar, né, tanto elevando a autoestima, como também deixando esse cliente saindo dali pior do que ele entrou. E não é a nossa intenção essa, né? Vocês se tornam psicólogos, né? Também.
também. Hoje o salão é só seu, Clécia? Você é a única dona? Sou a única dona. Você já pensou em ter sócias? Não. Você não concorda, não gosta? Qual a sua opinião sobre? Então, eu nunca pensei em ter sócia. Hoje aqui falando com você, eu tenho uma pessoa que é um anjo na minha vida, que é a minha nora Ashley, que trabalha comigo, né? Eu pretendo deixar de fazer algumas funções no salão e eu vou passar para ela. Mas eu não vou passar como sociedade, até porque ela é da minha família e ela fez muito e faz por mim. Então, eu, na verdade, vou passar para ela administrar, para ser dela essa parte. Sim. Porque ela merece, né? E, no momento, eu nunca pensei em ter uma sociedade. Entendi. Porque muitas mulheres relatam que é mais fácil empreender com uma sócia, um sócio. Então, para quem vai montar, começar com certeza, né? Só que eu já venho, né? Isso. Construindo, você já tem uma construção. Já tenho, né? Então, para mim hoje colocar um sócio, eu acho que talvez eu vá procurar ter dor de cabeça, porque não é fácil, né? Realmente. As pessoas pensam de forma diferente. E a gente acaba já tendo desafios, né? E seriam com certeza, em dobro. Com certeza, ninguém cresce sozinho. Eu penso em ampliar a minha equipe, isso sim, né? Mas gerando mais empregos, mas não como sociedade. Entendi. A gente tem alguns quadros aqui, Clécia. Já que a gente está falando de sociedade, vamos aproveitar e ir para o City 3, porque aí você vai conseguir explanar mais suas ideias, certo? City 3 salões referências na cidade. Pode ser com o meu? Claro. Claro, né? O meu, o salão de Monielle também. Na verdade, eu não conheço tantos Cida. Cida, sim, eu conheço. Né? Cida é da minha época, ela começou ali. Eu acho que eu comecei primeiro e ela começou logo depois. E eu conheço ela há muito tempo e é um dos salões grandes também na nossa cidade. Sim, que são referências. São referências. Uma coisa que a gente percebe no empreendedorismo feminino é que, infelizmente, ainda existe muita rivalidade, né, entre nós. Infelizmente, é algo relatado sempre. E eu queria saber como funciona na sua área. Se existe essa competitividade, se prevalece o respeito, como você enxerga isso? Então, eu acho que isso vai do ponto de vista de cada pessoa, né? Eu acho que a gente só dá o outro que a gente tem, né? Eu acho que a concorrência, ela existe em todos os ramos. Tem que existir, e tem né? que existir, porque a concorrência, ela vem justamente, eu acho que para lhe desafiar, tirar você da sua zona de conforto, querer entregar o melhor, né? E querer sempre estar ali, ó, no páreo, né? Então, é um ponto positivo para o cliente, né? E é um ponto positivo para o empreendedor também. Se a gente ficar na zona de conforto, né, é muito fácil. Realmente. Então, eu acho que a concorrência, ela tem que existir. Mas na minha área, eu acho que em todas as áreas tem muita. Infelizmente, né? As pessoas querem sempre competir, as pessoas querem sempre criar intriga entre ser melhor do que o outro. Isso, exatamente. Eu acho que cada pessoa tem o seu perfil, né? Cada pessoa tem o seu perfil de cliente, tem o seu público, né? Cada profissional tem uma visão, tem a sua forma de trabalhar, né? No meu caso, eu sou uma pessoa muito bem resolvida, falando de mim, né? Em questão de concorrência, eu foco mais em mim. Eu não foco para ver o que a concorrência está fazendo. Eu não foco para perder o meu. Acho que o tempo que eu perco vendo o que o outro está fazendo, eu preciso ir na frente dele fazer. Sempre tive esse pensamento. Por isso, então, com você, em relação a você, é tranquilo. E qual a dica que você dá sobre, infelizmente, essa realidade da competitividade para quem está iniciando nesse ramo? Então, eu acho que as pessoas que têm essa rivalidade, né, elas precisam, na verdade,
de viradas de chaves, de cura interior, sabe? Às vezes elas são pessoas inseguras, são pessoas que têm traumas e trazem isso para a vida dela e traz para o relacionamento em geral. E aí acaba vendo o outro como um rival, né? E uma coisa que eu digo aqui para todo mundo que é empreendedor, não queira ser cópia. Porque hoje a gente vive no mundo das cópias. Infelizmente. Não deixe a sua essência se perder. Porque quando você vira a cópia, acaba o tesão, né? E aí, eu creio que você tem que ser você sempre, em tudo que você faz. Sim, eu acho que esse é o seu diferencial, né? Eu creio que sim. Cite 3 momentos marcantes da sua vida. O nascimento dos meus filhos, né? O meu casamento também, que mudou, assim, a minha vida. Inclusive, é um assunto interessante o casamento, porque mulheres empreendedoras muitas vezes relatam que não são apoiadas pelo marido, né? Pelo parceiro. Verdade. No meu caso, não. Meu marido, ele sempre me incentivou, né? E o meu marido, ele gosta de ganhar dinheiro. Ele é aquele homem que gosta de negociar, sabe? De negócios, ele gosta. E quando ele percebeu que no meu ramo, né, tinha muito disso, era um ramo muito bom, ele me ajudou. Ele me ajudou bastante em momentos difíceis que eu tive no salão, sabe? E ele me emprestou dinheiro, ele comprou coisas para mim, né? Então ele sempre me incentivou e Desde o início, ele desde o acreditou início em você, acreditou né? em mim. Com certeza. Eu acho que todo mundo que tem um comércio, que tem um trabalho, que tem uma história, tem alguém que acredita em Sim. você, né? Que a gente tem uns momentos difíceis que a gente quer um conselho, a gente quer. E o meu marido é uma dessas pessoas, e os meus filhos também. Os meus filhos foi o que me impulsionou cada vez mais buscar. Então, o casamento, como eu já te falei, o nascimento dos meus filhos, que foi um momento muito marcante, né? E outro momento muito marcante na minha vida foi quando eu tive um problema de saúde, né? Eu tive um problema de saúde onde eu estava no auge da minha Você teve profissão. aquele primeiro, né? Que foi a epilepsia. Isso. E depois, quando você já tinha o salão, você teve outro problema. Isso. Que eu estava assim, eu estava em um momento muito bom da minha profissão. Estava em um momento onde eu não tinha espaço na minha agenda, estava trabalhando muito, né? E aí, de repente, eu tive que parar tudo. E o meu trabalho, eu trabalho com mão de obra, né? Então, se eu paro, tudo para. Sim. Eu tive que parar tudo, porque eu fiquei, 3 meses sem poder ir no salão, né? E o que mais me machucava era que quando eu chegava no salão, eu tinha crise de pânico. Entendi. E aí eu achava que eu não ia conseguir voltar a trabalhar, né? Mas eu sempre fui uma pessoa de muita fé em Deus. E aí eu fiz o tratamento certinho e busquei muito em Deus, né? Me recuperar emocionalmente, né? E Deus, ele foi me ajudando e me curando e graças a Deus foi uma luta, foi muito difícil. Você tinha crises de pânico, depressão? Não, eu tive um pré-AVC. Entendi. Eu estava em um curso, inclusive, e lá no curso eu tive, e aí eu fui para o hospital e tal, né? Só que aí o médico pediu para eu me afastar do salão, né? Porque eu tive que ficar um tempo, fiquei naquele processo que você tem que fazer alguns exercícios para sua voz voltar ao normal, sabe? Aquele processo muito lento. E quando eu já me senti que eu estava bem, que eu podia voltar, eu sou um pouco teimosa. Aí eu disse, eu vou voltar, eu já estou bem. Só que aí, como eu tenho uma cartela de cliente muito grande, quando eu fui voltar, que as clientes chegavam, eu quero, o meu físico não suportava.
Então, eu tinha aquele pânico. Eu lembro que teve um dia que foi muito difícil. Esse dia foi muito marcante. Porque eu estava fazendo uma mecha da cliente e eu tive a crise de pânico. Me deu vontade de sair do salão e deixar a cliente lá. Porque toda hora chegava uma pessoa, Clécia, eu quero agendar tal e tal, que é uma bênção. Sim. Não estou aqui falando que é ruim, eu agradeço. Eu buscava isso e agradeço a Deus. Mas quando a gente está com a saúde debilitada, a gente não controla, é algo Sim. incontrolável, né? E eu tive esse desejo, eu liguei para o meu marido e falei, marido, não estou bem, eu vou sair daqui, eu não vou conseguir ficar. Então, é onde eu te falei que ele é um apoiador. Ele disse, ele foi lá no salão e me acalmou. E eu consegui finalizar a cliente, né? Consegui entregar o resultado. Isso me marcou muito, porque naquele momento foi um desafio, porque foi um desafio entre mim e mim mesma. Sim. Porque nós mesmos somos os nossos próprios concorrentes. É a gente contra a gente mesmo. É a gente que coloca coisas na nossa cabeça. É a gente mesmo que todos os dias não faz o que tem que ser feito, né? Tudo é decisão na nossa vida. Então, aquele momento me marcou muito. Porque como eu sou muito dedicada e você chega ao ponto de querer sumir dali, De né? não querer de não querer ali, estar né? no lugar que eu mais amo, Sim, que é né? o seu salão. Que é o meu salão, com o que eu mais amo fazer, aquilo eu tive um choque, assim. Aí eu me afastei mais um pouco e só voltei quando eu estava realmente bem. E eu acho isso muito importante você trazer à tona, porque eu acho que as empreendedoras, elas acabam não pensando muito em si. A gente vê uma porcentagem aí de uns 80% de não se cuidarem, de pensarem só no seu negócio, No de trabalho. pensar só no próximo, no cliente, e não pensar em você. E eu acho que quando você traz isso, você mostra que você, além de se cuidar, né, é notório que você cuida do seu cabelo, cuida da sua pele, você mostra isso diariamente, você também cuida do seu interior. Com Você certeza. percebeu que tinha que parar e você respeitou esse momento. E eu acho que isso é maravilhoso. A gente precisa respeitar os nossos limites, os nossos momentos e tá tudo bem. Tá tudo bem. Se a gente não tiver, né, se a gente insistir, a gente só vai cada vez mais, né, ficar mais doente, né? Sim. Adoecer e quem sabe até perder o cliente, né? Você precisa ter esse domínio. E hoje eu respeito muito isso. Hoje eu tenho um tempo de qualidade para mim, porque eu não tinha. Sim. E às vezes eu ia para o salão 6:30 da manhã, saía 1 da manhã. Né? E aí quando chegava em casa eu dormia, acordava, no outro dia eu tinha que estar no salão 8:pouca da manhã. Então é uma jornada muito pesada. Sem contar que quando a gente chega em casa a gente tem filho, a gente tem marido, a gente tem problemas, né? Sim. E isso acaba sobrecarregando demais. E às vezes a gente não quer delegar nada para ninguém. E eu era muito assim, sabe? Eu queria fazer tudo, eu não queria deixar ninguém fazer nada. Sim. E aí a vida me ensinou que a gente não cresce sozinho. Sim, a gente precisa de outras pessoas. Precisa. Apesar da gente sempre querer ser independente, né? Porque você, assim como eu, também preza a independência. E eu acho que é algo bem positivo de mulheres se inspirarem mesmo, porque a gente precisa ser independente, né? Construir nossas próprias coisas, nosso próprio comércio, como você, mas também ter alguém do nosso lado que nos apoie. Com certeza. E não necessariamente sendo só homem. Não. Uma amiga, uma irmã, uma mãe, Isso. quem tem o prazer de ter a sua mãe ainda. Então, no meu caso, foi o meu marido, porque ele que estava mais próximo, Sim. né? A minha mãe não mora aqui em Simão Dias, então minha família, meus irmãos, todo mundo, ninguém mora aqui, né? Eu só tenho 2 tias aqui, mas cada quem tem a sua vida. Se eu chegasse para elas e falar, mas às vezes a gente não tem esse, né, para falar. Então, o meu marido era quem via. Então, no meu caso, foi ele. É o seu ponto de apoio. As pessoas, a gente, empreendedor, tem que pedir ajuda. Sim. A gente não pode pensar que pode resolver tudo sozinho.
E não só os empreendedores. Eu acho que isso a gente envolve um lado que é geral mesmo. Geral. No mundo, enfrentam milhares de crises de ansiedade, depressão. E A eu gente acho, carrega muita coisa, né? Que não é para carregar. E eu acho que o primeiro passo é você reconhecer mesmo. Eu aprendi muito, né? Eu passei a ler muito livro depois desses problemas de saúde que eu tive. E uma das coisas que eu aprendi é realmente isso, é você reconhecer. Reconhecer é o primeiro passo para a mudança. Sim. Se você não reconhecer, você não muda. Primeiro, dentro de você tem que mudar. E essa mudança tem que refletir depois. Sim. Mas se você não decidir, é decisão, né? Se você não decidir, você não muda. É verdade. Infelizmente. A gente está no CIT 3, né? Se estendendo. CIT 3 empreendedoras mulheres. Aqui em Simão Dias? Sim. 3 empreendedoras que são inspirações para você? Que são inspirações. Uma pessoa que eu acho que ela deve ser inspiração para muita gente aqui na cidade, porque é uma mulher que se destaca muito, né? Cresceu muito, né? Ela evoluiu bastante e eu acho que toda empreendedora já é uma empreendedora antiga no ramo, né? Ela apesar que ela não lidera sozinha, mas eu sei que praticamente é sozinha, né? Que as pessoas, o supermercado leva o nome do esposo dela, que é Luciana, do supermercado Souza, sabe? Mas ela é minha cliente e a gente conversa bastante e eu sei que é ela quem gesta tudo ali. Então, ela, com aquele jeitinho doce dela, mas ela evoluiu bastante e ela levou o supermercado para outro nível. Sim. Sabe? E eu cito ela por esse motivo, né? E a outra empreendedora... Ai, meu Deus, me ajude, Clara. Que eu sou uma pessoa péssima de nome. Pode citar o estabelecimento, se você Pode quiser. ser o estabelecimento, né? Há algo mais, né? Selminha é uma mulher que inspira muitas mulheres, uma pessoa maravilhosa, uma empreendedora antiga, né? E, assim, de uma generosidade impagável. É um ser humano lindo. Olha, 3 vezes citada, já pode pedir música no Fantástico, Selminha. Ela realmente é. E você vê que quando a gente fala de empreendedorismo, a gente vai para vários ramos. Roupa, supermercado, salão. E eu acho que é isso mesmo, é no que você mais se identifica. Com certeza, né? Eu acho que fazer o que a gente gosta, o que a gente ama, é um privilégio. Com certeza. Né? E eu creio que todas essas mulheres empreendedoras que eu citei aqui, inúmeras, se fosse para me citar aqui, tem muitas, eu espero que as outras não se sintam ofendidas, né? Mas tem muitas que são, assim, exemplos pra gente. Mas eu creio que todas, né, têm uma história e todas fazem com muito amor. Sim. E eu acho que é isso que prevalece, né? Realmente. Falta uma, e né? Você falou Selminha, Luciana. Isso. Falta uma, né? Deixa eu ver a outra. Cristiane, né? Cristiane também. Já pode pedir música no Fantástico também. Cristiane é uma mulher que é exemplo, né? Cristiane, ela evoluiu muito, bastante, né? Depois que ela tomou conta de tudo. A gente sabe a história dela, moramos numa cidade pequena, né? Então, ela com certeza não poderia ficar de fora desse ranking. Sim, ela é alguém que na época tinha apenas um supermercado. Isso. E ela sozinha conseguiu expandir para outra cidade e hoje para outro segmento também, né? Exatamente. O de mix, utilidades. Com certeza, e as mulheres aí tomando conta, né? Sim, do negócio. Do negócio. A Clécia, e se tipo, uma dessas empreendedoras
se sente incomodada por alguém ter roubado sua ideia. A gente sabe que a gente vive em uma cidade pequena e isso acontece muito. Como você lida com isso? Eu particularmente, se alguém roubar a minha ideia, eu vou lá e crio outra melhor. Então você não se incomoda? Não, é claro que eu vou me incomodar. A gente sempre se incomoda, né? Eu vou ficar, meu Deus, pé da vida, né? Não tem quem não fique, né? Sim. Poxa, porque quando a gente cria uma ideia, né? É algo que a gente cria expectativa, né? Que a gente toma pra gente, é nosso, e a pessoa vai lá e copia e faz igual. Aí você fica frustrado, poxa, né? Mas aí a gente tem que fazer o quê? Erguer a cabeça e ir lá e criar outra. Principalmente quem está iniciando, né, no mercado. Certeza. Porque quem está iniciando não tem tanta experiência. E eu acho que isso seja algo que realmente afeta a pessoa. Com certeza. Porque a gente fica magoado, né? Sim. A gente leva pra gente. E a gente tem que saber dar a volta por cima. Em tudo, né? E não ficar chorando leite derramado. Né? E já foi, ergue a cabeça e vai e cria outra melhor. Sim. Eu creio que, é como eu te falei, as pessoas que são cópias, né? Elas não criam raízes. Porque ela sempre vai estar copiando o outro. Ela nunca faz nada que seja ela. Eu acho que é algo sem propósito, né? Que não tem amor, que só pensa ali no dinheiro, no momento. E eu acho que tudo que é com amor, você quer fazer de forma diferente. Você pensa o que você vai fazer, você não quer prejudicar o outro, né? Sim. A gente só colhe o que a gente planta. Todas as pessoas, eu analiso muito dessa forma, que hoje é bem-sucedido, né? Você vê que são pessoas humildes, né? São pessoas que às vezes quando você conhece, você se espanta com a humildade da pessoa. São pessoas que realmente plantam o bem e elas colhem o bem. É a lei. Eu né? acho que a humildade é a dica mais importante para empreender. Porque no empreendimento você vai chegar no seu ápice, assim, a depender do ramo. Com certeza. E você precisa saber lidar com isso. Tem né? que ter então, os pés no chão. Primeira dica, com certeza, seria a humildade. Com certeza, a humildade é tudo. Inclusive, a humildade ela vai abrir portas para te trazer clientes e vai te fechar também. Sim. Né? Porque se você não tem humildade, o cliente vai dizer, por que eu vou comprar dali? Se o dono passa ou a dona passa, não fala comigo. Então, acho que a humildade, assim, a simplicidade, a educação é tudo. Sim. Né? E além disso, tem outros fatores também, né? Para você abrir um negócio. Com certeza. Para alguém que está iniciando, você acha que quais são os mais importantes? No meu ramo de salão? Pode ser no geral. Mas já que a gente está falando de salão, pode ser no seu ramo. Hoje, né, eu acho que primeiro o conhecimento. Porque sem o conhecimento, né? E é algo geral, né? A gente precisa sempre estar estudando. Isso. É a chave, é o conhecimento. E depois, né, você ter humildade, né, para atrair clientes novos. Eu acho que hoje o local, quem faz é o profissional. Às vezes as pessoas se prendem em querer começar já com tudo. E às vezes você não consegue começar com tudo. É necessário você entender que existe um processo e que você vai estar passando por todas as etapas, né? Sim. E você vai evoluir com cada etapa. Eu acho que quando você começa com o que você tem, né? E dando o que você tem, né? A chance de crescimento ainda é melhor, porque você luta com tanta garra, né? Que com certeza você vai alcançar aquilo que você alveja. Realmente. Né? E quando você começa, hoje eu vejo pessoas que montam salões grandes, né, para os cabeleireiros alugarem cadeiras e trabalhar. Essas pessoas que montam são pessoas que já são empresários, né? Mas quando uma mulher, uma dona de casa, quer empreender, quer ter sua liberdade, né? Ela vai construindo, ela vai juntando ali, ela vai trabalhando às vezes a domicílio, né? Para depois ela ir pensando em montar em casa, para depois ela pensar em alugar um espaço ou comprar um espaço, né? E montar, poder oferecer um conforto maior, porque
o investimento é muito alto. A gente sabe, né, que os investimentos, tanto em imóvel como produtos, é altíssimo para a minha área, né? Mas é uma área que, ao mesmo tempo, lhe traz uma rendabilidade muito rápida, né? O retorno vem muito rápido. Então, é uma área que também, se você não tiver gestão, né, você corre o risco de fechar as portas do salão. Por quê? Porque o dinheiro entra, né? Às vezes você trabalha uma semana e você ganha o dinheiro de um mês. Aí na outra semana o seu faturamento cai. E aí, quando aquele dinheiro entrou de uma semana, de um mês, você acha que já pode gastar tudo, né? Então, se você não souber administrar o seu negócio, com certeza os prejuízos... Entra a educação financeira. E às vezes a gente precisa apanhar bastante para aprender. Eu apanhei bastante para aprender isso, sabe? Aprendi na marra mesmo, que eu era muito gastadeira, sabe? Eu gostava muito de comprar roupa, comprar muito perfume. Eu gastava com coisas que às vezes eu não precisava. Eu não sabia administrar o meu dinheiro. Sim. E eu aprendi depois que eu passei por uma situação onde eu precisei economizar. E cada centavo que entrava, eu precisava ter controle. Senão eu perdia tudo. Sim. Então, depois dessa fase, eu fui para outro patamar. Porque eu consegui realmente montar um caixa para minha empresa. Sabe? Hoje eu tenho o caixa da minha empresa. Eu tenho o meu salário. Hoje eu administro de forma diferente. Isso faz toda a diferença para as mulheres que querem começar. Estudem gestão. Porque quando você sabe distribuir o seu dinheiro de forma certa, economizar, você sabe quanto você pode gastar, né? O quanto você pode investir, pagar seus fornecedores em dias. Isso faz uma diferença muito grande para o seu crescimento. Sim. E até o quanto você pode comprar, né, também de produtos. Com certeza. Economia, economizar, né? Os cabeleireiros têm uma mania de desperdiçar muito produto. Não faz conta. Não pesa, né? E é só o seu dinheiro indo pelo ralo. Você pesa tudo. Com certeza, a gente tem Faz que ter conta. controle de tudo. De quanto você está gastando, né? Como você está usando? Você está usando ou está desperdiçando? Né? Quem trabalha com equipe mesmo é bem complicado. Inclusive, é uma dica, quem trabalha com equipe grande, até fazer as seringas de produtos com a quantidade que deve usar, né? Isso ajuda muito na economia. Porque, às vezes, quando você tem uma equipe grande, você não vai poder estar ali, né, vendo tudo que está acontecendo naquele momento. Então, é preciso que você crie estratégias, né, para que você tenha um controle, mesmo quando você não estiver ali. Sim. Fazer com que sua empresa funcione sem você. Sem você. Eu acho que essa é a meta, né? Com certeza. Porque existe um mito, e eu acredito que como um mito, que a empresa só funciona com o dono. Eu acho um grande erro. Eu acho que o dono precisa fazer com que a empresa funcione com ou sem ele. Isso é o desafio do empreendedor. Sabe? Isso no meu caso, é um desafio muito grande. Porque quando eu me afasto, por qualquer motivo, eu faço uma viagem. A Ashley, ela atende minhas clientes de forma muito, assim, como se fosse eu. Mas como a gente cria vínculos, o cliente, ele quer ter você. Mesmo que seja ali para conversar, para dar um oi, sabe? E quando você sente que o cliente, ele fica mais seguro. Sim. No meu caso, né? No meu que trabalha diretamente com o público, né? Mas com certeza quem trabalha com uma mercadoria específica que é venda, né? Aí é diferente. Sim. Você tem como você fazer isso. Agora, no meu caso, eu percebo muito isso. O cliente, ele se sente mais seguro quando eu estou no salão. Né? Até porque eu tenho anos de experiência e eu já sei como deixar o meu cliente seguro, sabe? Eu já sei como acolher ele.
Sim. E faz diferença. E faz né? diferença. Você se sentir acolhido, você chegar em um estabelecimento e o dono se preocupar com você, né? Se preocupar se você está bem, isso faz uma diferença muito grande. Imagine você chegar em um lugar e o dono não lhe dá mal um bom dia, né? Realmente. É onde entra a educação. Com certeza. Realmente. E o carisma também, né? Carisma é tudo, né? A gente tem outro quadro aqui que fala de empreendedoras da cidade, que eu tenho certeza que você vai gostar, que é o Curte, Adiciona, Bloqueia. E aí você seja sincera, fale do seu coração e depois a gente cria um top 3. Certo. Entre elas. Ah, com certeza. Juliana, da Romanel. Curto. Juliana é uma minha vizinha, inclusive, né? De É uma comércio. pessoa de comércio. É uma pessoa, assim, maravilhosa. É um exemplo para nós mulheres também, como empreendedora. Uma mulher que lutou muito, né? E batalhou muito para chegar onde está. E ela merece isso e muito mais. Com certeza eu bato palmas para ela. Realmente. E ela é um dos exemplos que não precisa estar lá e a empresa funciona muito bem, né? Isso, com certeza. Vamos ver a próxima. Mariana, da Odontovida. Ah, com certeza, curto, sim. Curto, ela é maravilhosa. Inclusive, né, agora com a clínica linda, é um exemplo para todas nós. E um sonho que começou de baixo também, Com né? certeza. Onde ela acreditou e também temos mais um exemplo do marido que apoiou. Com certeza, é uma jovem empreendedora, né, que já chegou muito longe. E que muitas pessoas olham para a clínica hoje em dia e dizem, como eles conseguem ter uma clínica dessa, né? Verdade, né? Mas E só não eles vem, sabem, né? Só eles sabem. Porque empreender é Sim, muito difícil, é difícil. desafiador. Infelizmente a gente ainda tem esse preconceito, né? Principalmente cidade pequena. Com certeza, né? De olhar e dizer, mas como eles têm? né? Mas, gente, eles trabalharam para isso. Ninguém vê. As pessoas não vê a hora que você sai. Isso. Não vê até que horas você atende, né? Elas só veem, na verdade, quando você está desfrutando do melhor, né? Que é passeio, as viagens, né? Mas além de você estar ralando mesmo, só você sabe, né? Os perrengues, as dificuldades. Realmente. E Selminha, que inclusive você já citou ela. Com certeza. Com certeza, curto, adiciono. Selminha é uma querida, uma maravilhosa. É um coração aí de ouro, sabe? Tá há anos no mercado Há anos no também. mercado, tem uma experiência, uma bagagem muito grande. Ela é minha cliente, aí quando ela vai no salão a gente sempre conversa sobre negócio e ela me dá muitos conselhos e é uma mulher para a gente parar, ouvir, né? E pegar as dicas que ela nos dá, porque ela é um exemplo. Realmente. Eu acho que exemplos como esse que a gente realmente tem que pegar as dicas, né? Com certeza. Porque muitas pessoas acabam, quando vão criticar, muitas pessoas criticam pro mal e outras pro bem. Eu acho que a gente precisa diferenciar o que a gente vai escutar ou não, absorver ou não. Eu costumo absorver muito, e aí eu aprendi isso, que eu só absorvo agora o que são de pessoas referências para mim, que inclusive foi uma dica sua. Exatamente. A gente deve ver de quem está falando, né? Qual é o perfil daquela pessoa? Como é aquela pessoa? A gente só dá o que tem. Então, eu acho que a gente só tem que absorver críticas construtivas, a gente só tem que absorver de pessoas que carregam uma história, que sabem o que estão dizendo. Né? Pessoas que abrem a boca para falar o que quer. Eu, particularmente, eu não escuto. E às vezes que nem são do mesmo ramo, mas que fala só para criticar, né? Para criticar. Às vezes nem sabe como é. Exatamente. Mas por exemplo, às vezes você aparece muito no Instagram. Às vezes é alguém que nunca gravou um vídeo aparecendo, mas que tá ali para criticar. Então você não vai escutar uma crítica dessa. Com certeza. Por que você escutaria, né? Não. Se é alguém... Porque vídeos, por exemplo, você sabe que só sabe quem tá ali gravando. Com certeza. A criticar é bem fácil. Vai lá e faz. Vai fazer o vídeo, né?
Agora o fazer, né? E as pessoas que estão dispostas a fazer, as outras deveriam tirar o chapéu, né? Poxa, pois eu é, não tenho coragem, mas que bom que ela tem. Vou me inspirar nela e vou ver se eu consigo também fazer, né? realmente. E não criticar. Então, essas críticas a gente não deve absorver. Críticas somente construtivas e de pessoas que você vê que vale a pena, que vai acrescentar algo na Sim, que sua são vida. pessoas, inspirações para você. Acho que não são, é só Exatamente. mais um. É só mais uma. Isso mesmo. E tem mais outra pessoa, vamos ver. Moniele. Ah, com certeza, curto. A Moniela é uma menina que começou há pouco tempo, mas ela já cresceu bastante aqui na Sim. cidade, né? E por mais que nós somos do mesmo ramo, eu não a conheço pessoalmente, né? Mas as pessoas às vezes querem rotular como se existe uma concorrência, Sim. como se existe algum problema, mas não existe. Ela tem um perfil de cliente dela, eu tenho o meu, né? E é como eu te falei, a cada estabelecimento que abre, independente do ramo que ele seja, do mesmo que o meu, existe um sonho ali. A pessoa está batalhando assim como eu e assim como você, Sim. né? É matando um leão por dia. Então, a gente precisa focar na gente, claro, entregar o nosso melhor, mas aprender a elogiar Sim, as e é pessoas. sobre elevar Elevar. pessoas, né? Elevar É mulheres. uma mulher. Uma mulher apoiando a outra. Com Eu acho que o certeza. empreendedorismo é É isso. É essa a alma, né, do empreendedorismo feminino. Sim. Ainda mais a gente que é tão julgada, infelizmente. Com certeza. Então vamos criar um top 3 entre elas? Vamos. Top 1. Top 1 é Selminha. Top 2. Top 2, Juliana. E top 3. Top 3, Monielle. Por ser do meu ramo, sabe? Sim. E por ter crescido, né? Que não é fácil. A nossa cidade é uma cidade hoje muito mais desenvolvida, né? Mas é uma cidade pequena e não é fácil Sim. empreender em uma cidade pequena, Sim. né? A gente vê casos e mais casos de pessoas que começam e desistem, infelizmente. Com certeza. Quando a gente persiste, né? Desistir não faz parte do plano, né? A gente está ali todos os dias traçando uma meta e matando um leão por dia, Sim. né? Porque a gente que é empreendedor, a gente não pode esperar acontecer, a gente tem que fazer acontecer. E é dessa forma. Realmente. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem inspiradora para todas as mulheres que estão te assistindo, muitas que com certeza têm o sonho de empreender em outras áreas, muitas vão ter o sonho de ser cabeleireira, que é algo que muitas mulheres amam, né? Autoestima. Então, eu queria que você desse uma dica, deixasse uma mensagem para cada uma delas. Então, a mensagem que eu digo é que você, mulher, né? Você, mulher, tem um poder que você não imagina, né? Você pode chegar onde você quiser, só depende de você. Trace metas, corra atrás, não deixe que ninguém diga que você não consegue, né? Porque quando Deus determina algo para sua vida, ninguém tira de você. Sim. Né? Deus, ele vai te mostrar formas, né? Ele vai enviar pessoas. Né? Não desista do seu sonho, vale a pena. Gente, às vezes a gente vê um sonho tão distante que a gente acha que não consegue alcançá-lo, né? Sim. Mas quando a gente se propõe a correr atrás, a lutar e batalhar, a gente consegue. Se você tem esse sonho de empreender, de ter sua liberdade financeira, de mudar a vida da sua família, né? Se jogue, não perca tempo, comece com o que você tem hoje, né? Não pense, eu vou começar muito pequeno, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não pense. Comece com o que você tem e vá agregando valor, vá agregando, seja qual for a área, né? Vá em busca de conhecimento, mas não pare. Você, mulher, é um ser imponderado, você é especial, você é forte, você é capaz. Nós mulheres somos incríveis. Somos, assim,
furacão, né? Sim. Cada Você é um uma. exemplo vivo. Além de ter o salão, de ser cabeleireira, você também dá cursos, né? Doce, Você passa seu conhecimento para outras pessoas. Eu acho que com isso é certeza. muito importante. Muito importante. Muito importante você se doar, né? Você Sim. agregar na vida do outro, né? De um profissional, você vê ali ele mudando a vida dele por coisas que você contribuiu para isso. Sim. Isso não tem dinheiro que pague. E eu acho que você dá a maior lição, porque você não estaciona, você sempre procura evoluir. Você está no salão, o salão é seu, você dá cursos, né? Você passa seu conhecimento para outras pessoas e ainda vende produtos. Com certeza. Então você empreende em muitas áreas, área de venda, área de beleza e área de professora, né? Com certeza. Com certeza. E é algo que eu tenho um desejo de cada vez, né? É o lado de passar o meu conhecimento para outras mulheres. Isso é algo que queima muito forte no meu coração. Sim. Quem sabe aí Deus, quem sabe o futuro, né? Mas eu tenho grandes planos para isso. Isso mesmo, não estacionando. Então, eu quero agradecer, a Clécia, a você por ter aceitado o convite e vir aqui poder inspirar tantas outras mulheres. Eu que agradeço, né? Porque já é a segunda vez que você me convida, estar aqui com você é maravilhoso, batendo esse papo, contribuir com as mulheres é maravilhoso. Você é sempre uma querida, eu quero te desejar todo o sucesso do mundo. Você também é uma inspiração, né? Uma empreendedora no seu ramo digital. Você tem um carisma que é uma essência sua muito forte, né? Você é uma querida. Muito sucesso, que Deus abençoe sua vida. Eu espero brevemente que te ver voando muito mais alto. Eu sempre te disse isso. E você vai chegar lá, não tenha dúvida. Amém. Muitas pessoas subestimam, né, o digital influencer, não consideram uma profissão. Você vê muito além. Você vê como um empreendimento porque a gente motiva e incentiva pessoas todos os dias. Não é fácil porque às vezes a gente não acorda em um bom dia e a gente precisa ir lá e gravar porque é sim o nosso trabalho. E você, que eu tenho a proximidade com você, eu vejo a correria, a luta que é para gravar os vídeos. Corre. Só quem está no mundo digital sabe o que é isso. É uma loucura. Né? E vocês dão conta de tudo isso. Você dá conta de tudo isso muito bem. Você nasceu para isso. Né? A gente não consegue imaginar Clara em outra coisa. Sim. E eu penso assim, quando eu penso em empreendedorismo, eu penso muito que eu poderia não estar aqui, né? Porque eu fui para Aracaju e era para eu estar lá, era para eu estar me formando agora e eu não seria Clara que eu sou hoje. E eu não me vendo não sendo eu. Porque eu estou realmente onde eu deveria estar e pretendo empreender muito mais, né? Como você sabe, vem uma Clara Deda Beauty. Novidade aí. E seus conhecimentos foram incríveis. Eu tenho certeza que eu vou usar muitos deles, principalmente em gestão financeira. Pois é, muito obrigada. Eu que agradeço. Então, eu agradeço demais a você e a todo mundo que ficou aí nos acompanhando. Espero que tenham gostado. Compartilhem muito esse vídeo, porque esse vídeo vai elevar a autoestima de milhares de brasileiros que possam assistir e incentivar ainda mais cada uma delas. Com certeza. Inclusive, se você me permitir, eu quero fazer um agradecimento aqui. Sim. Quero agradecer a cada mulher que vai lá no meu salão, a cada cliente que vai lá. Se não fosse elas, eu não estaria aqui. Honrar a vida delas, né? Eu sou abençoada por Deus por ter cada uma lá junto comigo. Clientes fiéis, clientes que me amam, que torcem pela minha felicidade. Eu só tenho pessoas queridas ao meu redor. Elas não são minhas clientes, elas são anjos que Deus envia todos os dias. Acredite, eu vou relatar aqui para você. Às vezes, a gente mora em uma cidade pequena e você sabe que tem épocas que o movimento eleva, tem épocas que o movimento cai. Baixa, infelizmente. Tem meses que o movimento cai. E sempre quando acontecem essas baixas de movimento,
Antes de sair da minha casa, eu faço uma oração e digo: Senhor, envia seus anjos hoje. E acredite, ao final do dia eu só tenho a agradecer. E às vezes a cliente nem sabe, mas quando ela entra na porta, eu penso, né? Meu Deus, já enviou um anjo. Aí Realmente. daqui a pouco chega outro anjo. Então eu quero agradecer a esses anjos, a essas mulheres. Muito obrigado de coração. Exatamente. Então, agradeço também a todas as mulheres, né? Por ser quem são, nós somos um incentivo. Por menos que pareça, cada pessoa se incentiva em alguém. Com certeza. Um beijo, gente. Curtam muito, comentem, compartilhem, continuem assistindo, porque o projeto está maravilhoso.